Olá, comunidades! No segundo episódio da quarta temporada do Águas Gerais, vamos conversar com Júlia Barbosa, especialista do anexo 1.1 na equipe do Guaicuí, sobre os temas debatidos durante o 5º encontro de comissões. Ei, gente, eu sou a Laura Las Casas, da equipe de comunicação do Instituto Guaicuí. Estou aqui com a Júlia. A gente está aqui compartilhando esse dia frio, né, de inverno. Vamos aproveitar esse tempo juntas para bater um papo e falar um pouquinho mais sobre o 5º encontro de comissões. Falar um pouquinho sobre as dúvidas que podem ter surgido e para ela explicar um pouquinho para a gente o que foi esse momento. Júlia, seja bem-vinda. Ei, Laura, obrigada. É muito bom estar aqui no Águas Gerais de novo. Desde a última vez que eu estive aqui com a Laurinha, né, com a Laura Garcia, o tempo não melhorou, permanece frio. Mas é muito importante a gente seguir tentando esquentar um pouquinho esse clima, trazendo informações importantes para as pessoas atingidas, se encontrando e dialogando um pouquinho sobre aquilo que é importante para a governança. Ah, com certeza. Nada melhor, né, do que um bate-papo bom aqui para a gente conseguir se informar melhor e esclarecer algumas dúvidas. Então, Júlia, bem-vinda. No início de junho aconteceu o 5º encontro de comissões, né, da região 5 e da região 4, reunindo representantes das comunidades dessas regionais. E então, para começar essa conversa, eu queria que você explicasse um pouco sobre o tema que foi discutido nesses 2 encontros de comissões. Laura, nesses 2 finais de semana, durante os encontros de comissão, tanto da região 4 quanto da região 5, o principal tema foi o anexo 1.1. A gente teve, no dia 5 de junho, ou seja, 2 dias antes do encontro da região 5, a inauguração do anexo 1.1. E com a inauguração e início, de fato, da atuação do anexo 1.1, era muito importante que a gente avançasse na construção dos conselhos locais das regiões 4 e 5. Então, no primeiro final de semana, a região 5, ela fechou o desenho dos seus 8 conselhos locais, pensando em como que as comissões da região 5, que hoje são 28 comissões, vão se reunir e se aglutinar nesses conselhos, porque hoje são 8 conselhos na região 5. E a região 4, no final de semana seguinte, também se reuniu e organizou essa mesma aglutinação das comissões em 2 conselhos locais, que é o número de conselhos destinados a essa região. Então, foram 2 finais de semana muito produtivos, porque durante esse encontro a gente fechou esse primeiro desenho, vamos dizer assim, do que vai ser a estrutura de governança local das regiões 4 e 5. Júlia, e quais que foram os principais encaminhamentos, né, que surgiram nesse encontro? E eu queria também que você compartilhasse com a gente as dúvidas que chegaram também, né, por parte das pessoas atingidas que participaram, para a gente poder compartilhar com mais gente e aproveitar para explicar, né, melhor sobre esses questionamentos que chegaram. Bom, é muito importante você fazer essa pergunta, porque, na verdade, eu vou até voltar um pouquinho lá no dia da inauguração do anexo 1.1, que foi o dia 5, na véspera do encontro da região 5. Sempre que a gente tem o início de um grande projeto, como é o do anexo 1.1, e principalmente o anexo 1.1, que depende da participação direta das pessoas atingidas para tomar algumas decisões que são imprescindíveis para o andamento dessa parte da reparação, a gente sempre tem uma série de dúvidas ainda que surgem, algumas indefinições, o que faz parte do processo, mas que também causa muito desconforto, porque a gente tem, e isso é inegável, já falamos disso num outro encontro, né, aqui do Águas Gerais, um atraso na execução do anexo 1.1. Então, quando a gente tem a inauguração do anexo 1.1, a gente espera que respostas cheguem junto, mas elas não podem chegar porque ainda existem etapas que precisam ser cumpridas junto às pessoas atingidas para que a gente avance nessas respostas. Então, uma das principais dúvidas que surgiu a partir dessa inauguração, desse dia 5 lá no encontro com as instituições de justiça e com a própria entidade gestora, e que se desdobrou durante os encontros, é a possibilidade que foi levantada de que conselheiros não poderiam propor projetos durante essas etapas, né, de definição dos projetos coletivos, não poderiam definir linhas de crédito e microcrédito, entre outros pontos importantes e fundamentais para a execução do anexo 1.1. E aí a gente dialogou com a entidade gestora a respeito disso, e a entidade gestora nos enviou um documento garantindo que, na verdade, tudo aquilo que a gente já tinha construído com as pessoas atingidas desde a proposta definitiva permanece, que é: o conselheiro pode sim propor projeto. Todos os conselheiros, tanto dos conselhos locais, regionais, interregionais, dos setores, eles vão poder propor projetos. E isso vai ser garantido porque a entidade gestora nos demonstrou nesse documento, nessa resposta, de que existe uma metodologia que está sendo construída para evitar que conflitos de interesse e que a exposição das pessoas atingidas ocorra. É muito importante a gente garantir a participação, mas é muito importante também que a gente possa garantir a segurança, Laura. Isso é imprescindível, né? A gente sabe que
Existem muitos interesses em torno do anexo 1.1, tem um recurso que é direto para as comunidades atingidas e que a gente precisa garantir que as comunidades atingidas participem, que aqueles que estão historicamente envolvidos no processo sejam respeitados e possam ter condições de avançar nessa construção junto às suas comunidades, mas que eles tenham a segurança necessária para que isso seja feito. Então, a participação ela tem que ser garantida, mas a segurança também, e a entidade gestora deixou isso bem nítido para a gente nesse documento, porque haverá uma metodologia que garante o sigilo e a segurança dessas pessoas. Então, isso é bem importante da gente responder. Laura, e aí você me pergunta também sobre os encaminhamentos, né, dos encontros de comissão. Isso mesmo. Então, na região 5, por exemplo, a gente tem um encaminhamento que é a preocupação das pessoas atingidas em fortalecer o diálogo dos conselheiros com suas comissões e das comissões com as suas comunidades, para garantir justamente essa participação efetiva e coletiva na definição de projetos, das linhas de crédito e microcrédito. O respeito e defesa pelos setores dos povos e comunidades tradicionais existentes na região 5, e aí ele cita o povo caxixó, os guiados pelo axé, os ribeirinhos do Rio São Francisco e os ciganos Calon. Solidariedade com os grupos que ainda não acessaram a reparação. Há uma preocupação muito grande das pessoas atingidas de que as comunidades que sofreram danos coletivos acessem o anexo 1.1, que seja garantida essa inserção, mesmo que essas pessoas, por exemplo, hoje não acessem o programa de transferência de renda, porque o programa de transferência de renda ele é um programa de mitigação e o anexo 1.1 ele é de reparação dos danos coletivos, então é importante garantir essa participação. A preocupação com a realidade fundiária, que é muito frágil na região 5, em diversas comunidades, então, para que isso seja levado em consideração para a gente garantir projetos, entre outros pontos importantes que estão na ata que foi construída pelas pessoas atingidas e divulgada no site do Guaicuí. Então, quem tiver interesse em ver todos os encaminhamentos pode acessar lá. Na região 4, a gente também teve alguns encaminhamentos importantes. Então, eles destacam a necessidade de ter mais informações da entidade gestora sobre o funcionamento dos conselhos, justamente as dúvidas que surgem, né, a respeito de conselheiro pode ou não pode propor projeto, e outras dúvidas também, que essa foi sanada agora, mas que algumas ainda precisam ser sanadas. Eles dizem também que é necessário pensar como serão as diretrizes das proposições de deliberação dos projetos coletivos, que é necessário pensar medidas de proteção e preservação daqueles que vão atuar como conselheiros, e aí eu acho que a resposta da entidade gestora que ela encaminha para a gente essa semana também dá conta disso, né, de que isso está sendo pensado para que haja garantia da segurança. Necessidade de todas as comunidades compreenderem o papel dos conselheiros e dos conselhos, o que ainda tem uma confusão no território de entender o que é o conselheiro, a diferença do conselho para as comissões, entre outros pontos também que eu acho que são bem importantes, mas, sobretudo, a preocupação com o risco do anexo 1.1 adotar os mesmos critérios restritivos do PTR para acesso das comunidades aos projetos comunitários e programas de crédito e microcrédito. Então, para ver todos os encaminhamentos, a ata também da região 4 está publicada no site do Guaicuí e quem quiser pode acessar esse documento para entender todos esses encaminhamentos. Ótimo, Júlia. Eu acho que isso só demonstra como que as próprias pessoas atingidas estão muito preocupadas, né, em não deixar nenhuma ponta solta nesse processo todo de participação. As comissões, elas têm sido um espaço fundamental para a participação das pessoas atingidas e como são muitos níveis diferentes de organização, às vezes isso pode ficar um pouco confuso. Você até citou, né, que isso chegou enquanto dúvida das pessoas que participaram do encontro e tudo mais. Qual que é a diferença entre as comissões e os conselhos locais e como elas se relacionam com eles? Laura, é muito importante essa pergunta e eu vou tentar ser bastante direta em relação a essa resposta, dividindo mesmo, né, o que é o sistema de participação e o que é a estrutura de governança do anexo 1.1. O sistema de participação hoje, ele é formado pela instância local, que é a comissão. Então, a gente tem em toda a bacia as comissões de pessoas atingidas, que se organizam pelas suas comunidades, em grupos, para participar do processo de reparação como um todo, não só nos anexos do acordo judicial que veio para tentar solucionar os danos coletivos sofridos, mas também dentro do processo dos danos individuais que ainda não foram resolvidos e a gente tem aí ainda o andamento, né, de algumas etapas judicialmente. A instância regional, que a gente chama, né, de instância regional, ela é a reunião dessas comissões dentro da sua região e que representam, portanto, a região 4, a região 5, a região 3. Né? Cada região tem um conjunto de pessoas que são componentes, né, que compõem as comissões e que representam, então, os interesses, as vontades, né, as reivindicações dessas instâncias locais. No caso da estrutura de governança, ela é muito restrita ao anexo 1.1.
Então, o conselho local, ele é para pensar os projetos, toda essa etapa que vai ser construído. Recorte, né? Exato. Que vai ser construído com as pessoas atingidas para o anexo 1.1. E o conselho regional é para pensar também os projetos do anexo 1.1, as linhas de crédito e microcrédito, o banco comunitário, fundo rotativo, enfim, exatamente, para a estrutura de governança também, para o anexo 1.1. Então, essa é a diferença, né? As comissões, elas são do sistema de participação como um todo. Inclusive, é papel da comissão fiscalizar o anexo 1.1, entender como ele acontece, indicar os representantes dos conselhos. Então, todas as pessoas hoje que vão compor os conselhos locais foram indicadas pela comissão. Ou são participantes da comissão, ou aquela comissão decidiu que um outro componente da comunidade, uma outra pessoa, faria parte do conselho, mas passa pela comissão. E a partir de agora, comissão e conselho, assim como as pessoas atingidas já indicaram no próprio encontro de comissões, vão ter que ter um trabalho muito ligado e muito dialogado, porque conselho, ele representa esse conjunto de comissões. E essas comissões é que vão ter o papel de continuar pensando os projetos com as suas comunidades e dialogando com as comunidades. Então, é muito importante a gente ver que uma depende da outra. Quer dizer, os conselhos dependem da organização da comissão, né? E a comissão, ela é esse suporte para o conselho, porque ela faz parte do sistema de participação que é muito maior do que propriamente o anexo 1.1. Nossa, é muita informação, né? Precisa estar muito bem organizado, bem informado. O que a gente percebe é que não tem como existir um sistema desse sem o diálogo, né? Igual você falou. Ô, Júlia, e quando a gente fala nos PCTs, como que vão se organizar dentro dos conselhos os povos e as comunidades tradicionais? Ou de que forma que os PCTs terão suas demandas tratadas, né, dentro dos conselhos locais? Muito importante essa pergunta também. Os povos e comunidades tradicionais tanto podem se organizar dentro dos conselhos locais e regionais do anexo 1.1, essa participação é garantida, porque a gente tem comunidades que são formadas por povos e comunidades tradicionais exclusivamente, mas tem comunidades que a gente tem uma formação mais ampla, mais plural, e que a gente precisa garantir que essa pluralidade seja representada. Da maneira como os conselhos se aglutinam, eles podem ou não serem compostos pelos povos e comunidades tradicionais. Basta os povos e comunidades tradicionais se manifestarem interessados em participar dos conselhos. Hoje, a gente tem na região 4 e 5 conselhos que serão formados também por representantes dos povos e comunidades tradicionais. Mas existe uma organização específica para os povos e comunidades tradicionais, que são os setores. E os setores, eles vão ser locais e regionais também, assim como os conselhos. O setor local, ele vai ser formado pelo próprio povo e comunidade tradicional, os cachixós, o saco-barreiro, os cigano-calon, os ribeirinhos do São Francisco, os guiados pelo axé, eles vão ter direitos aos seus próprios setores para pensar os seus projetos dentro das suas comunidades, garantidos pelos seus protocolos de consulta, tendo seus modos de vida e o tempo de pensar esses projetos também organizados a partir dessas demandas da própria comunidade, né? E os setores regionais, a gente vai reunir os povos e comunidades tradicionais de cada região nesse conselho para pensar essa interlocução mesmo e essa integração entre os povos, comunidades tradicionais das regiões. Então, é importante dizer que existe essa organização. Mas os setores não se resumem a isso. Inclusive, a região 5 trouxe no encontro de comissões o encaminhamento da reivindicação de um setor regional para a pesca, entendendo que os pescadores tradicionais, eles hoje não são contemplados, né, por nenhuma medida de reparação específica para eles e que eles têm demandas muito urgentes dentro desse processo dos danos que eles sofreram mesmo e que é necessário, então, esse olhar regionalizado para os pescadores e pescadoras artesanais. Então, eles trazem essa reivindicação. Portanto, a gente pode ter outros grupos vulnerabilizados, que não só esses 5 povos e comunidades tradicionais que eu citei aqui, sendo contemplados dentro desses setores. A única reivindicação que temos até aqui é a demanda da região 5 pelo setor regional da pesca artesanal. Beleza, Júlia. E quais que são os próximos passos para a implementação dos conselhos? Laura, nesse documento que a entidade gestora nos enviou essa semana, ela traz a resposta para essas dúvidas que a gente dialogou aqui, né, em relação à composição dos conselhos e ao papel dos conselheiros, mas ela também nos pede que seja enviado até o dia 25 de julho a lista dos nomes dos conselheiros locais, mas também dos conselheiros regionais. Então, os próximos passos estão muito direcionados em fechar o desenho com as pessoas atingidas, entender qual vai ser a composição do Conselho Regional na região 5 e o Conselho Regional na região 4. Então, esse é o próximo passo, é o que está mais próximo da execução. Mas é muito importante dizer às pessoas atingidas que, para além disso, a gente precisa permanecer em diálogo e entendendo o calendário
que a entidade gestora também liberou na última terça-feira no seu Instagram, e lá tem os próximos passos dos 6 meses, né? Ela já planeja ali 6 meses. Então é muito importante a gente já estar de olho naquilo, né? O que está planejado para o mês de julho, para o mês de agosto, para o mês de setembro. Né? Exatamente, aquecendo, porque o ritmo vai ser intenso e a gente precisa sempre estar de olho no próximo passo. Júlia, muito obrigada, viu, por você ter dedicado um tempinho seu aqui para compartilhar com a gente todas essas respostas, esses esclarecimentos. Eu espero que a gente se encontre em breve para novas conversas. Obrigada, Laura. Eu que agradeço e agradeço a toda a equipe de comunicação, também as pessoas atingidas. É sempre um grande prazer estar aqui. Pode me chamar para a próxima. Um abraço a todos e todas e até o próximo Águas Gerais. Nós vamos ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo número 31 97 10 25 001 ou visitando nosso site www.guaicuí.org.br. O Guaicuí segue lado a lado das pessoas atingidas na luta pela reparação.